criatividade vem do Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Gratos somos por tudo que temos vivido, Pai. Em nome de Jesus, e nesse momento fala conosco. Exorta-nos, edifica-nos, alicerça-nos através da Tua palavra. Prepara cada coração aqui nessa manhã. Eu oro por cada vida, por cada mente. E em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o inimigo não venha roubar essa semente que será semeada. E que venha a ser, Pai, de uma forma completa a Tua obra sendo realizada em cada coração. Tua palavra mesmo diz que ela é a água que purifica. Somos purificados pela Tua palavra. E eu creio que nessa manhã haverá transformação, haverá gozo, alegria, haverá uma reconstrução e o Teu nome será engrandecido, em nome de Jesus. E a igreja diz: antes de você se assentar, dá um abraço nessa pessoa e diga para ela: muito obrigado por fazer parte da minha vida, nesse dia tão especial, para a família de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz, irmão. Diga para esse queridão, para essa querida que está do seu lado, fala assim: tem paciência comigo. Eu estou em fase de aperfeiçoamento. Diga para ela: tem paciência comigo. Eu vou chegar lá. Eu estou em construção. Glória a Deus. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, abra sua Bíblia. Eu já estou orando aqui, né, para que a nossa live não caia, por causa dos direitos autorais do McDonald's, né, que os irmãos cantaram aqui, né? Para pá, pá, pá. Meu Deus. Já lembrei do Big Taste. Milkshake de ovo maltine. Ó, começou. Aleluia. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aleluia. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Diga para essa pessoa: tem paciência comigo. Eu estou em fase de construção. Glória a Deus. Eu tenho uma paixão pela carta de Filipenses. Eu tenho assim
não sei como eu posso descrever para você, mas uma alegria, apesar de carta de Filipenses ser chamada de carta da alegria. É o título que é dado por alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra, que a carta de Filipenses é a carta da alegria. E é muito interessante quando a gente lê, porque Paulo está preso. Paulo está escrevendo essa carta na sua primeira prisão em Roma. Primeira vez que ele é preso. E ele manda essa carta aos nossos irmãos que estavam ali em Filipos. Nessa primeira prisão, Paulo está ali e ele tem a oportunidade, não de forma presente, mas ele escreve algumas cartas a partir daquela prisão, a igreja de Éfeso, Colossos, Filipenses. Se não me falha a memória, também é de lá que ele escreve Filemon, nessa sua primeira prisão. Então, parece contraditório em afirmar que é a carta da alegria, sendo que Paulo está escrevendo ela estando preso. Ele não está, eu louvo a Deus pela intercessão da forma que Deus guiou aqui o pastor Romeci, não foi nada combinado, mas ele falando sobre aflições, sobre coisas que possam trazer tristeza ao nosso coração, coisas que possam trazer amargura, impedimento. Mas Paulo, nessa situação de prisão, ele escreve uma bela carta, que nós conhecemos como a carta da alegria. Só para você entender um pouco do contexto do que está acontecendo aqui, Paulo ele está preso. Antes de eu começar a pregar, eu sinto a necessidade de falar isso para você. E ele recorda tudo aquilo que a igreja de Filipos cooperou na sua chamada missionária. Afinal, uma igreja que praticamente patrocinava as viagens missionárias de Paulo. De Filipo saiu recurso para a implantação da igreja em Corinto. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olhe para alguém e diga: Deus vai usar a tua vida para que obra de Deus seja realizada na terra. É nessa carta que Paulo vai exaltar, enaltecer, colocar em evidência um grande amigo que visitou ele na prisão, chamado Epafrodito, um homem cujo por suas mãos recursos chegavam até Paulo para dar continuidade às suas missões. E sabe o que é interessante, irmãos? A igreja de Filipo, ela é fundada, se não me falha a memória, eu acho que é isso, na segunda viagem missionária de Paulo. Filipo era uma cidade, colônia de Roma, que se encontrava na Macedônia. E como começa a história da igreja de Filipo? Atos 16, aqui a memória está boa. Atos 16, Paulo tem a visão, vem para a Macedônia. É na igreja de Filipos, ouça, que acontecem fatos extraordinários. É na igreja de Filipo que uma vendedora se converte, chamada Lídia, é batizada. É na igreja de Filipos que Paulo expulsa e liberta uma menina com espírito de adivinhação. É na igreja de Filipos que Paulo e Silas são açoitados. Quem está comigo diga amém. São presos. Ele apanha muito. Mas em meio a essa prisão em Filipos, é quando Paulo e Silas oram, a terra treme, aleluia. O carcereiro vai tirar a sua vida e Paulo fala: não faz isso. É nessa cidade de Filipos que Paulo presencia muita manifestação de Deus.
É nessa cidade, na Macedônia, nessa cidade ali, que era uma colônia de Roma, que Paulo é preso. E agora preso novamente em Roma. Aleluia. Ele escreve com muito contentamento, com muita alegria, para a igreja de Filipenses. Eu vejo de uma forma tão linda e precisa. O Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração, irmãos, e eu sei que Ele vai falar com você de uma forma muito pontual, muito cirúrgica, porque muitas das vezes nós somos imediatistas e achamos que tudo se resolverá num estalar de dedo. Somos pessoas exigentes, queremos exigir tudo de todos, queremos muitas das vezes ver, enxergar e exigir perfeição nos outros, sendo que a perfeição ainda não está em nós. Quem está comigo, diga amém. Queremos muitas das vezes nos tornarmos pessoas que julgam segundo o olhar carnal, mas a gente fala assim: nossa, com o tempo que tem de crente já era para estar dessa forma, já era para estar mais maduro. Mas irmãos, ouça, o nosso papel como homens e mulheres de Deus é literalmente entender o processo na vida de cada pessoa. É literalmente entender. Eu estava ali no gabinete quando eu cheguei, e essa palavra tinha vindo no meu coração de uma forma muito forte. Eu parei, o Espírito Santo começou a trazer sobre o meu coração alguns pontos importantes que eu quero pontuar com você. Foi uma mensagem fresquinha, saiu do forno e da agorinha, irmão. Quem está comigo, diga amém. Estava no forno. E quando a gente lê a carta aos Filipenses, já que eu lhe dei aqui o panorama para você entender o que Paulo viveu, os fatos que aconteceram naquela cidade, e agora ele preso novamente. Irmãos, eu aprendo que quando nós estamos no processo de aperfeiçoamento, quando nós estamos no processo de moldagem de Deus, acontecerá que muitas das vezes nós nos encontraremos em momentos adversos. Quem aqui como eu foi enganado pelo sol hoje? Parece que vai ser uma coisa. Eu olhei para o sol e falei: nossa, vou botar uma camisa polo aqui, tá tudo bem. Estou arrepiado até agora. Tá difícil pregar aqui, irmão. Às vezes nós olhamos e traçamos objetivos, projetos, e quando nós nos deparamos com a situação, nós somos surpreendidos por algumas intempéries, por alguns imprevistos, algumas tempestades, alguma coisa que aconteça. Só que quando eu estou em Cristo, quando eu entendo aquilo que Deus é na minha vida, no meu processo de aperfeiçoamento eu entendo, primeiro ponto, nossas adversidades não nos impedem de semear. Vou repetir, nossas adversidades, nossos problemas, nossas frustrações, nossas tristezas, nossas amarguras não nos impedem de semear. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Posso estar afligido, posso estar preso, mas não deixarei de semear na nossa vida a paz de Deus que excede todo entendimento. Posso estar em um momento difícil, mas isso não me deixará impedido de trazer uma boa nova para a tua vida. Isso não pode ser um impedimento para que eu venha viver uma vida travada,
mesmo preso, ele com muita alegria traz uma saudação a toda a igreja, todos os diáconos, todos os bispos, dizendo que a paz e a graça de Deus estejam sobre vós. Parece difícil, porque muitas das vezes, quando nós estamos em momentos de dificuldade, nós não conseguimos encontrar em nós mesmos um motivo ou uma palavra que venha sustentar a nossa vida. Mas é incrível, eu quero declarar sobre você, que ainda que você esteja no pior momento, você pode encontrar alguém e ser boca de Deus para essa pessoa, e ser um canal de Deus para essa pessoa. Irmão, você está em um local de pessoas imperfeitas. Não tem ninguém aqui perfeitinho. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: olha, eu sou santíssimo. Já era para estar no céu. E a gente precisa compreender que nós não estamos isentos de viver frustração, tristeza, limitações. Mas precisamos compreender que a frustração, a tristeza, a limitação, eu quero declarar isso sobre a tua vida, irmão, não é o fim da tua história. A tristeza, a frustração, a lamentação, o choro, não é o fim da tua trajetória, faz parte do teu processo. Isso vai fazer você crescer. Todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, abre a tua boca e profetiza sobre a vida de alguém, porque você vai entender uma coisa: eu estou em processo, hoje eu estou chorando, mas há um tempo de chorar, e vai chegar o tempo de sorrir, há um tempo de plantar, e vai chegar o tempo de colher. Aleluia, se é para Jesus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Glória a Deus. A adversidade não nos impede de liberar palavras. Vocês estão bem na foto, Epafrodito está aí, a igreja está crescendo, quem precisa sou eu. Ai, estou aqui na cadeia, estou aqui preso em Roma, ninguém veio me visitar, ninguém mandou uma carta para mim, ninguém mandou uma oração, ninguém, não importa, irmão. Às vezes, ouça, em nome de Jesus, o nosso problema é a autocomiseração. Eu quero visita. Eu quero receber uma mensagem no WhatsApp. Eu quero que alguém me diga: estou orando por você. Mas você é isso? Pastor, mas quem está precisando sou eu. Então faça você. Ai, estou em Roma. Estou preso. Mesmo preso. Ai, a igreja em Éfeso, a igreja de Colossos, ai, aleluia, Filipenses, a igreja que eu fui preso, apanhei, mas Lídia se converteu. A igreja em que aquela menina era escrava, possessa de demônio, foi liberta. Eu vou escrever: a adversidade não me impede de semear. Vou escrever a Filemon. Vou dar referência de Oné. Ai, meu Deus do céu. A adversidade não pode impedir, não pode ser um empecilho para nós semearmos. Segundo ponto: independente das circunstâncias, sempre seremos gratos a Deus e aos instrumentos que Ele usa na terra para nos abençoar. Independente das circunstâncias, sempre seremos gratos a Deus, gratos pelos instrumentos que Ele usa para nos abençoar. Verso 3, coloca aí, minha filha linda do meu coração, 1:3.
Paulo vai dizer assim: dou graças a Deus. Cadê você, minha Midianita? Isso. Dou graças a Deus, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Dou graças a Deus. Eu sou grato ao Senhor. Irmãos, você lembra que eu disse que em Atos 16 foi em Filipos que Paulo foi preso, açoitado, apanhou muito, e ele fala assim: eu dou graças a Deus por tudo aquilo que lembro de vós. Dou graças a Deus por tudo aquilo que eu vivi com vocês. Dou graças, ele falando assim, ó, eu dou graças a Deus porque eu apanhei nessa cidade. Eu dou graças a Deus porque eu fui preso nessa cidade. Eu dou graças a Deus pelo que eu vivi nessa cidade. Mas tudo aquilo que eu vivi foi tão poderoso, a ponto de erguer pessoas que cooperam desde o primeiro dia até agora, com o crescimento e expansão da palavra de Deus na terra. O que nós queremos? Ah não, eu estou com Jesus, eu estou na bênção, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo. Eu estou com Jesus, eu estou na bênção, todo mundo vai me amar. Estou com Jesus, eu estou na bênção, todo mundo vai me entender. De repente, pessoas desprezam você. De repente, pessoas se afastam de você. De repente, pessoas rejeitam você. Mas irmãos, de 10, se 5 rejeitarem, 5 te abraçarem, dá glória a Deus. De 10, se 9 rejeitarem, 1 abraçar, dá glória a Deus. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz, realiza, ainda que seja uma minoria. Irmãos, ouça em nome de Jesus, não dependemos da aprovação de pessoas para viver a nossa vida na terra, dependemos da aprovação de Deus. Mas eu preciso entender, eu quero ser ovacionado, eu quero ser celebrado, eu quero que todo mundo seja meu amigo. Alguns espancaram ele. Houve muita coisa contra a vida de Paulo. E vale ressaltar que Paulo ele faz o bem. Ele liberta uma mulher, uma menina. Muitas das vezes, ouça, olhe para mim, você será mal interpretado quando você fizer um bem para alguém. Vou repetir, muitas das vezes você será mal interpretado quando você fizer um bem para alguém. Mas, quem foi no GC essa semana? Diga glória a Deus. Perdoa. Ela está em fase de aperfeiçoamento, ela está em processo. Aleluia. Tem coisas que nós precisamos ter muito bem guardado. Eu vou pedir um favor para você em nome de Jesus. Ouça a mensagem toda. Não ouça só aquilo que te convém. Em nome de Jesus, ouça a mensagem toda. Preste atenção em todo o contexto da mensagem. Não apega aquilo que te convém e segura e tapou o ouvido para o resto. Ouça ela toda. Porque isso é importante. Porque senão vai ter gente saindo daqui hoje dizendo assim: olha, eu vou errar porque eu estou em processo. Acontece. Não, vou cometer isso aqui, vou falar essa mentirinha. O pastor pregou domingo, eu estou em processo. Não. Vou cometer esse deslize aqui rapidinho, eu estou em processo. Não. Olhe para alguém e diga: queda de homem de Deus.
Você vai falar mulher se for mulher. Diga, queda de homem, de mulher de Deus. Eu vou falar com a minha mulher. Não é premeditado. Não premedita o teu erro. Aleluia. Não, mas o pastor disse que eu estou em processo. Aí vai ter a esposa que vai virar para o marido: olha, tem paciência, eu estou em processo. Tu sabe onde tu está errando, irmã. E maridão, tu sabe onde tu está errando também. Para de graça. Te aguardo aqui dia 21 para o discipulado de homens. Ai meu Deus, vai ser forte. Você já parou para pensar que muitas das vezes a ingratidão ela surge nos momentos de adversidade? Eu falei aqui uma mensagem, eu disse assim: cuidado para você não estar sendo ingrato por algo que você pediu para Deus e está vivendo hoje. Tu não me pediu? Está vivendo. Viva. Desfruta. Aproveita. Mas está difícil. Eu não disse que seria fácil. Mas na adversidade seja grato. Grato pelas possibilidades que estão ocorrendo e grato pelas pessoas também que eu estou usando para a tua vida. Porque Deus não desampara nenhum filho. Ouça, o Pai não desampara ninguém. É você que acha que está sozinho. É você que acha que está desamparado. Mas o Pai sempre vai enviar um instrumento. Pastor, mas nós somos uma igreja com quase 400 membros. Mas Deus só precisa usar um para te abençoar. Mas a gente quer ser amado por todos. Se for, glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Mas por favor, entenda. Nós precisamos cada vez mais estar convictos daquilo que nós somos em Deus. Tem gente que ao me ver talvez não goste de mim. Natural. Ele é meio cabeçudinho, muito baixinho. Cheguei aqui, pensei que o pastor ia subir de terno e gravata, sapato brilhoso, pensei que eu ia pentear meu cabelo no sapato dele. Normal. É nosso, nós somos estereotipados, irmãos. Nós analisamos as pessoas pelo estereótipo. Usa brinco, todo tatuado, isso não é bênção não. Aí quando você está na dificuldade, quem é que aparece para te ajudar? O todo tatuado de brinco. Você não deu glória a Deus não, irmão? Da onde tu não espera que vem. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Terceiro ponto. A plena convicção do aperfeiçoamento nos traz paciência uns com os outros. Porque se eu sei que eu estou sendo moldado, se eu sei que eu estou em aperfeiçoamento, eu estou em processo, eu também preciso ter paciência para com os meus irmãos, no seu processo, no seu aperfeiçoamento. Verso 6 diz assim: eu estou plenamente certo que aquele que em vós começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aleluia. Hoje está assim, mas eu tenho uma certeza, isso vai mudar na tua vida. Sabe, irmãos, quando nós subimos nesse altar para pregar a palavra de Deus, e muitas das vezes nós liberamos uma palavra para o teu coração, é uma certeza. Hoje está assim, mas o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer.
Hoje você pode estar no erro, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai completar, até o dia de Cristo Jesus. Quando chegar naquele dia, você vai estar pronto. Mas enquanto isso, eu olho para você e vou continuar te amando. No GC agora que nós participamos, houve uma pergunta: se depois que eu perdoo eu posso conviver. Olhe para mim, a Bíblia diz que se meu inimigo pedir para eu andar 1 milha com ele, eu devo caminhar 2. A Bíblia diz que segundo a cultura rabínica, você perdoaria 7 vezes. Mas quando os discípulos perguntam para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala assim, até 70 vezes 7. Mas como é que eu vou perdoar 70 vezes 7 alguém que eu decidi não conviver mais? A Bíblia diz que eu sou obrigado a perdoar, mas não sou obrigado a conviver. Aonde está escrito isso, meu irmão? Aonde? Me mostra esse texto. Porque se ele tiver, eu vou me converter. Eu sou obrigado a perdoar, mas não sou obrigado a conviver. Claro que é. Porque a tua perspectiva para com aquela pessoa tem que ser assim como o Senhor fez na minha vida, faz na dela. Assim como o Senhor operou no meu coração e eu parei de ser esse mentiroso, opera na vida dele. A sinceridade, irmão, olha, ouça o que eu vou falar aí, por favor. Por isso que eu digo, ouça a palavra toda. Quem é maduro na fé, diga glória a Deus. Olha, eu ouvi muitas vozes. Homem de Deus, aprenda a ser macho. Mulher de Deus, aprenda a ser uma mulher posicionada. Porque nós temos um ponto bíblico, e isso não é uma problemática. Isso é uma certeza. E tem gente que não consegue resolver isso. Paulo, olhando para a igreja, ele diz: eu estou bem certo que aquele que em vós começou a boa obra. Quem está falando isso? Um cara que era perseguidor. Por que ele diz que ele está bem certo? Porque ele em si era o perseguidor do evangelho, com sangue nos olhos, com uma carta para matar cristãos. Um homem que presenciou Estevão sendo martirizado. Aleluia. Inclusive eu quero abrir um parêntese. Se tivesse Estevão no meio da gente hoje, nunca que ele queria ser um diácono. Ele iria dizer: eu sou muito bom para ser um diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, prodígios são feitos por meu intermédio. Eu vou ser diácono, eu tenho gabarito para ser apóstolo, rapaz. Mas a humildade daquele homem, quando Pedro fala assim: não é lícito deixarmos a pregação, o serviço do evangelho, da oração, para servir as mesas. Estou aqui. Estevão, Filipe, Nicanor, estamos aqui. Não é sobre aquilo que eu tenho de capacidade, é sobre ser útil na obra de Deus. Não é porque eu sou bom que eu tenho que estar em evidência. Ele está ali, irmão, um homem que para mim, uma das pregações mais completas. Você quer saber toda a Bíblia? Bem rapidamente, Atos dos Apóstolos 6 e 7, a pregação de Estevão. Pensa num homem gabaritado, num homem que ninguém conseguiu contrapor. Hoje, sabe um pouquinho, quer ser a 4ª pessoa da Trindade. E Paulo está ali.
vendo aquele homem sendo morto apedrejado. E é esse Paulo que recebe uma carta. Lindo é quando em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer: eu poderia me exaltar? Se vocês acham que alguém tem gabarito, imagina eu, hebreu, judeu nato, quanto à lei, fariseu, circuncidado no 8º dia, aprendi aos pés do renomado Gamaliel, mas eu reputei isso como escória. Meu Deus, porque não importa os canudos diplomáticos que tenho, aleluia, o que importa é que um dia eu era perseguidor. O que importa é que um dia eu era alguém que estava lutando contra Deus, mas no caminho de Damasco, Ele se apresentou a mim, e Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Fui levado para uma casa de alguém que talvez não conhecia a Bíblia quanto eu, mas era um homem chamado Judas, mas não era traidor, ele era um hospitaleiro, aleluia. Veio alguém orar por mim, que talvez não conhecia a Bíblia como eu, mas quando ele colocou a mão sobre mim, as escamas dos meus olhos saíram, eu passei a enxergar. O nome dele era Ananias, ele não era mentiroso não, ele era um homem de oração. Mas eu tive uma frustração numa igreja, eu tive um problema com um pastor, eu tive um problema com uma irmã, eu tive um problema com um irmão. Como é teu nome, Felipe? Pelo amor de Deus, é mesmo o nome do cara que me enganou. Irmão, nem todo Judas é traidor e nem todo Ananias é mentiroso. Eu estou bem certo, é ele que está falando. Por que ele está bem certo? Porque ele sabe o que ele viveu. Aleluia. Porque ele sabe como foi a transformação de Deus na vida dele. Se você é alguém que desfruta de uma linda transformação de Deus na tua vida, não invalide o poder de Deus na vida da outra pessoa. Se você é alguém que sabe de onde Deus te tirou, sabe de onde Deus te resgatou, olhe para alguém e começa a nascer no teu coração hoje: eu creio em nome de Jesus, que como Ele operou na minha vida, vai operar na vida dessa pessoa também. Aleluia. Porque a pessoa que está em fase de aperfeiçoamento, ela tem paciência com os outros. Todo café com novos membros eu falo: irmãos, a mulher que Deus me deu, mulher que eu amo, mulher que eu sou capaz de fazer tudo por ela, é a minha esposa. Meu Deus, mas a gente briga. De vez em quando dá um curto que suco. Tu acha que entre eu e você não vai acontecer alguma coisa em algum momento? Mas a gente tem que olhar e falar assim: olha, eu te perdoo, mas muda o teu comportamento. Pastor, mas e agora? Eu aprendi em toda a minha vida que eu tenho que me afastar. Eu perdoo, mas eu não convivo. Você tem que conviver. Tem um porém. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Saiba, Timóteo, que nos últimos dias haverão dias trabalhosos. Quem está comigo, diga amém. Porque os homens serão amantes de si mesmos, cobiçosos, presunçosos, porfiadores, caluniadores, traidores, irreconciliáveis, ingratos, profanos,
desobedientes à paz, mais amigos do deleite do que amigo de Deus. Sabe, Timóteo, destes aí, o que a Bíblia diz? Afasta-te. Mas sabe que é uma coisa interessante? É que no nosso processo de moldagem, nosso processo de aperfeiçoamento, quando nós adquirimos a maturidade cristã, e nós percebemos a necessidade de afastamento, você se afasta, mas com uma comunicação clara. Vamos dar junto. Que é isso, pastor? Sinceridade. Irmão, com todo respeito, você é muito altivo, orgulhoso. Você é irreconciliável. Você é duro. Na boa, tu é muito competidor. Você está encaixado exatamente na característica de 2 Timóteo capítulo 3. Diga-se comigo, mas tem um porém. Eu tenho que parar de tentar encontrar. Vem comigo, eu tenho que parar de tentar encontrar essas características nos outros. Porque talvez, não diga forte que isso é profético para a tua vida, porque talvez essas características estejam em mim. Você vai crescer hoje, você vai voar no Espírito, você vai ser curado em nome de Jesus, curada. É mocotó mesmo hoje, é tutano. Aleluia. Palavra, base doutrinária, bíblica para a tua vida, para tu ter uma vida mais leve. Talvez os dias estejam trabalhosos, não por causa das atitudes dos outros, mas por causa das nossas. Talvez o enganador não seja os outros, mas seja a gente. Uma vez eu com um amigo conversando em um jantar, ele disse assim: Rafael, orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe que tem. Muitas das vezes o mentiroso da história sou eu. Muitas das vezes o irreconciliável da história sou eu. Muitas das vezes aquele porfiador sou eu. Parece que Jesus está parando o tempo aqui, que está dando ótimo para eu pregar hoje. Então a gente tem que começar a olhar na perspectiva aqui, ó. Olha para dentro de você. Diga para mim, Rafael, afinal, Jesus pontualmente, intencionalmente, cirurgicamente falou: tira primeiro a trave do teu olho. Quem está comigo, diga amém. Quero que você dê um glória a Deus da minha empolgação. Se eu começar a dizer, Deus vai te dar carro, casa, dá um glória a Deus na mesma empolgação aí, irmão. Porque Ele está curando a nossa vida, curando o nosso coração. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ele disse assim: quanto tempo o senhor teve que estudar para se tornar um pastor? Eu falei para ele assim: olha, vou te dizer em nome de Jesus com toda clareza, o estudar é fácil, sentar numa cadeira para aprender, ler livros é maravilhoso. Só que quando você começa a lidar com pessoas, você começa a enfrentar problemas que os livros não te ensinaram. Quando você começa a conviver com pessoas, a cuidar de pessoas, você se depara com circunstâncias que o seminário teológico não te ensinou. E literalmente, se não for jejum e oração, joelho no chão, tu não vai conseguir vencer. Irmãos, a arte do pastorado, por mais que eu tenha passado mais de 8 anos sentado dentro de uma faculdade para aprender,
Eu confesso a vocês que tem uma graça de Deus que nos acompanha, porque tem dias que você acorda sem nada na cabeça, porque nós também temos conflitos internos, porque nós também passamos adversidade, mas quando nós achamos que não temos nada para entregar, de repente o Espírito Santo nos visita, traz algo que nós nunca vimos, nunca ouvimos, e é lindo como o povo de Deus é edificado. A arte de pastorear, de liderar, de discipular alguém, é quando o seminário não vai te ensinar. Você está na frente de uma pessoa que está querendo tirar a sua vida, com uma carta de despedida na mão, e você vai dizer: e agora? O seminário não me ensinou isso. Quando você se depara com alguém desesperado entrando na igreja: pastor, eu tive que parar aqui, porque se eu não parasse aqui, a primeira carreta que eu visse na minha frente, eu ia botar meu carro nela. Lidar com pessoas é desafiador, irmão. Mas quando você entende o que Jesus fez na tua vida, você olha para aquela pessoa e fala assim: tem jeito. Tem jeito. Quando você olha para alguém com o seu olho tremendo de tanta ansiedade, de tanto estresse, quando você olha para alguém com a sua mão tremendo de tanta ansiedade, de tanto estresse, e você olha e fala assim: tem jeito. Você pensa que pastor não sofre ansiedade também? Você pensa que pastor não sofre também essas coisas? Quando nós falamos que tem jeito, nós sabemos o que estamos dizendo. As crises existenciais que acontecem na nossa vida servem só para uma coisa: para serem superadas. E todas as vezes que nós superamos essas adversidades, nós conseguimos olhar para alguém e dizer assim: tem jeito, eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra na tua vida vai aperfeiçoar, você vai passar isso aí. O que te garante o que eu estou vivendo? Olhe para mim, para de procurar facilidade, viva o teu processo com intensidade. Para de procurar aquilo que agrada a tua carne, viva o teu processo com intensidade. Renuncie a algumas coisinhas aí, porque você vai começar a desfrutar de um poder tão extraordinário. Aleluia. Quarto ponto: todo aquele que está em processo sempre se tornará um intercessor. Só um é juiz e é Deus. Fui sincero, disse que não dava para eu caminhar com aquela pessoa, mas jamais deixarei de ser o intercessor da vida dela. Verso 8 diz assim: pois minha testemunha, Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Aleluia. Paulo está dizendo à igreja: a minha oração, porque ainda que eu esteja preso, não deixo de ser um intercessor. No meu processo de aperfeiçoamento, eu preciso entender que eu sou um intercessor. E a minha oração é que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Voluntário da casa do Senhor que me ouve, pastores da casa do Senhor que me ouve,
filhos e filhas de Deus que estão na casa, que me ouvem, a oração é que o nosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento. Eu não posso ser filho de quem eu não conheço. Eu não posso servir a quem eu não conheço. Isso aqui não é enfeite de estante. A palavra de Deus não é um adorno na tua casa. Paulo diz assim: a minha oração é que o amor de vocês aumente mais e mais no conhecimento. Porque o amor não cresce se o meu conhecimento não aumentar. Quanto mais raso eu sou, menos amor de Deus eu tenho no coração. Aleluia, aleluia. Vocês precisam ter um ardente amor no coração, pelo conhecimento, aleluia, e toda percepção. Por que você está servindo hoje? Porque eu estou na escala. Não percebe nada. Por que tu está tocando hoje? Porque eu estou na escala. Não percebertes nada. Por que tu está no som? Porque eu estou na escala. Não percebeu nada. Eu não estou julgando vocês, é só um exemplo. Por que está na intercessão? Porque eu estou na escala. Não percebertes nada. Você não está percebendo o senso de urgência. Você não está vendo Satanás lutando de dia e de noite para destruir vidas, inclusive a tua. Você não está vendo o exército que você compõe. Você não está crescendo no conhecimento da palavra e está caminhando em um terreno que você não conhece. Tem minas por aí espalhadas. Tem na percepção das coisas. Mesmo preso, ele disse: a minha oração é que o amor de vocês cresça mais e mais. Porque não vale a pena você vir para um culto, tomar um banho, colocar sua roupa bonitinha, o seu perfume maravilhosinho, glória a Deus, aleluia, e chegar aqui e não perceber porque está aqui. 5.000 pessoas seguiam a Cristo, mas ninguém percebia o que ele podia fazer. Só uma mulher se rastejou e tocou nele e foi curada. 5.000 pessoas estavam no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 8, quando ele desce do monte, só um leproso chegou com ele e o adorou. Não perceberam. Quando Jesus falou: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, não perceberam que o consolo de Deus estava na frente deles. Quando Jesus nasceu, os principais sacerdotes se apresentaram a Herodes e falaram assim: olha, nascerá em Belém de Judá, porque está escrito: tu, Belém de Judá, não é deveras a menor, porque de ti sairá o Salvador. Mas não perceberam que estava se cumprindo a profecia. Estamos no culto, falamos de volta de Cristo, não percebemos que tudo está se cumprindo. Estamos vivendo a Bíblia em 3D, irmão. Não é da vontade de Deus que sirvamos a Ele sem perceber por que estamos servindo. Não é da vontade de Deus que a gente venha para o culto sem perceber por que a gente está vindo. Quando você percebe, a cura acontece, o milagre acontece, a resposta chega. Porque você não fica com a sua boca fechada, você abre a tua boca, tu glorifica, tu começa a bendizer. Ah, mas está difícil. Ah, eu vou bendizer porque a palavra de Deus diz: deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então eu vou bem dizer: está difícil? Tá, mas eu sou um intercessor, eu vou orar. Eu vou orar. E a minha oração pela minha casa é que meu filho perceba porque nasceu, é que meu marido perceba que ele é o chefe da casa, que ele é homem de Deus, provedor, que eu perceba que eu sou uma mulher sábia, que edifica o meu lar. Salmo diz:
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, inútil é a vigia do sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Vivemos hoje um contraponto. Temos a convicção que Deus guarda, mas não queremos estar na torre do sentinela. Temos a convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra do Onipotente. Mas ele fala assim: se o Senhor não guarda a cidade, a vigia do sentinela é em vão. Mas e agora que o Senhor está guardando? Cadê o sentinela na torre? Diga-se para mim, Rafael, tu não acha estranho milhares, milhões de pessoas adorando ao Senhor, mas a Bíblia diz que os olhos dele percorrem a terra à procura dos verdadeiros? É incrível. Os olhos do Senhor procuram alguém na brecha. Por quê? Porque Ele está guardando. Mas cadê você na torre da vigilância? Cadê você para servir? Cadê você para liberar uma palavra? Meu Deus, eu sinto a presença dele aqui. Cadê a igreja? Fala para mim, irmão. Rafael, tu não acha estranho? Cá em Portugal tem muitas igrejas, mas a Bíblia continua dizendo que a terra espera ardentemente a manifestação dos filhos. Cadê você na torre? Então qual é aqui a situação, Rafael? É porque não houve ardente amor para crescer no conhecimento. Não houve um ardente amor para obter discernimento, percepção. Sabe aonde você está? Em um local mais propício para milagres acontecer. Todos nós estamos com um só propósito: adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Está tudo propício para isso. Por que não acontece? Olha o que Paulo diz: também faço oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Fala assim, Paulo. Não, fala forte, irmão, vem comigo. Fala, Paulo, por que essa oração? Ele te responde: para provardes coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Diga forte agora: eu serei cheio do fruto da justiça de Deus nessa terra. Esse é o motivo da oração de Paulo. Você pode estar vivendo o pior dia da tua vida, pior semana, o pior mês. Ei, nem começou o ano, mas tu já está dizendo: é o pior ano, mas tu é o intercessor. E a tua oração tem que ser essa: Pai, que sejamos aprovados em todas as excelências, todas. Pai, que o nosso amor cresça mais e mais. O povo é destruído por falta de conhecimento, irmão. Eu estou bem certo. É nessa carta que Paulo se alegra pela sua prisão. É nessa carta que ele diz: não tem problema Deus estar preso. É nessa carta que ele diz: porque viver para mim é lucro.
Ou viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Aleluia. Só para vocês entenderem, eu estou preso, mas não tem problema. Por causa da minha prisão, 16 mil guardas pretorianos estão sabendo disso. Está chegando a notícia em vários lugares da minha prisão e o evangelho está crescendo. Não tem problema para mim sofrer por conta do evangelho, não tem problema, irmão, ouça. Jesus não, Jesus não morreu para te dar uma king size, queridão, e um travesseiro com pena de ganso. Não foi para te dar uma casa linda com piscina e 7 quartos, não. Ouça a palavra de Deus, a paz que excede todo entendimento, que guarda o teu coração, não depende de nada disso. Isso são as demais coisas que quando Deus fala assim, olha, isso aí não vale nada, mas eu vou acrescentar para ti. Toma. Aleluia. Quando você tem percepção, você diz, isso aqui Deus está me emprestando, não é meu não. Deus está me dando uma casa boa para ter um GC maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu falo sempre isso aqui, vou dizer hoje nesse domingo. Talvez eu diga à noite também. Eu não sei até quando essa porta estará aberta, mas eu sei que a porta da tua casa nunca se fechará. Igreja não é sobre dinheiro. Igreja é sobre a reunião dos santos, aonde nós somos edificados e crescemos cada vez mais. Eu fico triste que tem crente pagando 5 mil euros para almoçar com Pablo Marçal. E vem para um culto e não entende que a palavra de Deus é tão poderosa. Eu não entendo como tem crente, eu estou falando a verdade, isso é realidade. Cá em Portugal tem pessoas pagando 15 mil euros para almoçar com alguém. E Jesus fala, tem um banquete para ti de graça. E quem financia isso é você mesmo. Com a tua pequena contribuição, com a tua oferta. É por isso que Paulo fala, dou graças a Deus pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora. Que você não tem percepção de quantas famílias estão sendo restauradas nesse lugar. Quantas pessoas que não têm dinheiro para pagar psicólogo, mas elas conseguem vir para um gabinete pastoral, abrir o seu coração e serem curadas por Deus. Não deixe de ser um intercessor. Não é só porque você ainda não tem o carro que você queria que você vai ficar chorando pelos cantos. Não é só porque você ainda não tem a casa que queria, o emprego dos sonhos que você queria. Não deixe de ser um intercessor. Viva o teu processo de aperfeiçoamento. Não invalide o poder de Deus nos outros. Compreenda que assim como outros estão crescendo, se for da vontade de Deus, você cresce também. E assim como você cresce, se for da vontade de Deus, e a tua vontade no teu coração tem que ser que todos também cresçam. Que é isso, pastor? Evangelho. Eu, Rafael Calandrini, estou em processo. Você está em processo. Viva com intensidade o teu processo. Não negligencie aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Não despreze as atitudes que Deus está conduzindo você a tomar. Deus vai levantar homens, irmãos, mulheres, fora do comum. Posso ser muito sincero com você, eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui. Muito. Tem muita gente querendo falar e só está falando do abobrinha na internet. Atletas de alta performance, para performar no esporte, olhe para mim, acordam 3 horas da manhã para treinar,
Mas se um crente acorda 3 horas da manhã para orar, é ativista religioso. Fala misericórdia em nome de Jesus. Atletas para performar treinam 4, 5, 6, 8 horas por dia. Mas se no dia de folga a irmãzinha vir para cá e fizer 2 horas de turno de oração, é ativista religiosa. Olha a que ponto nós estamos chegando. Não faz e não quer que os outros fazem. Não sabe o que é orar e não quer que os outros orem. Não sabem o que é adorar e não quer que outros adorem. Poxa, eu vim para cá para jantar, comer, me divertir. Tu vai falar de Bíblia? Vou. Ativista, não sou ativista. Eu amo a Jesus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me resgatou. Tem gente que só fala besteira, irmão. Não siga a internet, não. Pega a tua Bíblia e vai ler. Depois do culto agora, senta ali. Eu nem sei o que vai ser o almoço. Sei lá, alguém vai pagar para ti. Chega 1 hora antes, nem precisa comer nada. Abre a tua Bíblia e vem para cá. De repente alguém senta do teu lado, né? Como o Felipe lá. Tu entendes o que lê? Eu vou falar. Tem macho aqui da glória a Deus? Essa vai para ti. Meu macho alfa. As crianças estão lá em cima. E talvez se encaixe algumas mulheres também. Não sei. Mas atletas, meu hero, para performar, para não comprometer a sua performance no esporte, eles não se masturbam. E por que às vezes os homens que estão dentro da igreja são inconsequentes e não percebem que estão destruindo a sua família e não largam essas práticas? Guiado pelo Espírito Santo, eu estou falando e estou dizendo para você, homem de Deus, olhando nos teus olhos, a minha oração é que a obra de Deus seja completa na tua vida. Adolescente, a minha oração é que essas práticas não façam parte da vida de vocês. Se um atleta por causa do esporte faz isso, você não vai fazer isso por causa da tua família. Se tem um motivo muito maior, a santidade, a presença de Deus. A minha oração é que aquele que em vós começou a boa obra está aperfeiçoando em nome de Jesus. Ouça, irmão, essa manhã é uma manhã de cura. É uma manhã de transformação. É uma manhã de ressignificação de mente. E eu sei que o diabo não vai tirar essa semente que foi plantada no teu coração hoje. Não vai. Você vai sair daqui pronto para viver dias extraordinários na tua vida. Porque nenhuma adversidade, irmão, ouça para mim, ouça, quando eu falo extraordinário, eu não estou falando que tudo vai dar certo, eu estou falando que você vai ter uma força tão grande que o vento vai vir e você vai contra ele. Isso é extraordinário. Em meio à tribulação, tu vai dizer, irmão, por que tu está rindo? Jesus está comigo, mas está atribulado, isso é extraordinário. Está sem dinheiro, é extraordinário. Sem dinheiro? É, porque quando chega na hora aparece do nada. Alguém bate na minha porta e vem. Fazer o que esse papai ama? Mas tu está doente, não tem problema, papai cura. Aleluia. Eu sinto uma graça tão poderosa e eu sei que o que Deus vai fazer na tua vida é muito poderoso, irmão. Ô minha irmã, se aquela pia falasse, as lágrimas que caem ali lavando louça. Ei, pastor, você está por fora, agora eu tenho máquina de lavar louça em casa. Louvado seja o teu nome.
Mas fiel é Deus, irmão. A tua oração nessa manhã vai ser essa: Senhor, a mesma motivação que estava no coração de Paulo, mesmo preso, crendo no teu poder transformador na vida das pessoas, sendo alguém que em meio às aflições foi semeador, sendo alguém que em meio às aflições foi alguém que perseverou e creu na restauração, se tornou um intercessor, que essa motivação esteja em mim também. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Dá para ser toda a terra será cheia do conhecimento, e toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja, E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Mas eu, imperfeito pastor, estou juntando a terra com os anjos. Mas eu, da forma que estou entrando na sala do trono. O que te dá acesso não é a tua perfeição, o que te dá acesso é o reconhecimento daquilo que tu é, o quanto você precisa dele. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que sabem que dependem exclusivamente dele. Hoje é uma manhã onde Deus restaura a nossa vida, a nossa adoração. É amanhã que Deus muda a motivação de corações. É amanhã que Deus traz mais amor e percepção daquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós, apesar de nós. Não é porque somos bons ou bonitinhos, é porque Ele nos ama. Coloque a mão no seu coração, comece a falar com Ele. E mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Fale com Ele. E mesmo sendo falho, mesmo Sem merecer, Deus me ama. aleluia. Diga: se estou forte, se estou de pé, Se estou forte, se eu estou de pé. Deus me ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu estou fraco, se eu estou caído, se estou fraco, Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, meu Deus, meu Deus. Deus me amou tanto que entregou seu filho
a tua força, diga que você é amado. E Deus me ama, e o seu amor é tão grande e incondicional. glória a Deus. Deus me ama, E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Diga, Deus me ama. E Deus Me ama, e o seu amor o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Como o Espírito Santo falou no meu coração, nada te separa do amor que há em Cristo Jesus. Eu estou pregando para pessoas aqui que estavam se sentindo abandonadas, desamparadas, mas Ele começou a boa obra e Ele está aperfeiçoando. Ele te ama, Ele te ama. Nada te tira da presença. Ele te ama. Você só veio aqui nessa manhã para ouvir do teu Pai: eu conheço teus defeitos. Para todas as igrejas em Apocalipse Ele fala: eu conheço as tuas obras, mas eu enviei o meu filho para morrer por você, e não foi à toa. Não foi tuas pernas que te trouxeram aqui, nem o carro que você conduz, foi o Espírito Santo. Eu estou bem certo que aquele que começou a obra na tua vida vai aperfeiçoar em nome de Jesus. Não se cobre, não se exija. Para de viver esse sentimento, porque Deus já te perdoou e você não se perdoa. Deus já te liberou e você não se libera. A partir de hoje, em nome de Jesus, você é livre. Você vai crescer, você vai fluir, você vai avançar. Você está em processo, e você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua casa, sobre a tua família. Antes de eu fazer a oração final, eu quero saber se tem alguém aqui que se sentiu amado por Jesus e entende que precisa voltar para os caminhos do Senhor. Alguém que esteve afastado, mas nessa manhã o Espírito Santo falou contigo, e Ele vai cada vez mais aperfeiçoar a tua vida. Ou você que está aqui, que ainda não de fato entregou a sua vida a Jesus, ainda não de fato entregou inteiramente todo o teu ser, toda a tua trajetória a Ele. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus. Se tem alguém aqui, você tem liberdade de sair do teu lugar para nós orarmos juntos. Eu oro para que o Espírito Santo toque no teu coração, aonde você está. Se tiver alguém, vou te dar alguns segundos para você vir aqui na frente sem constrangimento. Trata-se da mudança da tua vida a partir de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus me ama, e o seu amor é Tão grande, louve ao Senhor, louve ao Senhor. incondicional. Deus. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Pai, te louvamos por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. Somos filhos amados, resgatados, comprados, não com ouro nem com prata, mas com teu precioso sangue. Nisso cremos, nisso caminharemos e nisso viveremos, e acessaremos tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Pai, eu sei que nessa manhã corações foram fortalecidos e não sairão daqui da mesma forma que vieram. Eu sei que nessa manhã, Pai, filhos e filhas estão com convicção do teu amor,
e percepção que são amados e que o processo, ó Deus, faz parte da trajetória e da vida. Que possamos ser perseverantes, amáveis, intercessores, semeadores em todos os momentos da nossa vida. Declaramos que essa semana será uma semana de crescimento na graça, no conhecimento da Tua palavra, na percepção do serviço. Declaramos que essa semana viveremos coisas extraordinárias para a glória do Teu nome. Declaramos que essa semana acessaremos aquilo que ainda não acessamos. Declaramos que essa semana caminharemos de forma que nunca caminhamos. Declaramos que nessa semana amaremos da forma que nunca amamos, compreenderemos da forma que nunca vivemos. Deus, a compreender cada pessoa. Eu sei que o Senhor fará estas maravilhas em nosso meio. Sei que será manifestado em nós o Teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, não só hoje, mas para todo sempre. E a noiva do Cordeiro